Bom dia, um dia ótimo, maravilhoso, uma semana fantástica para todo mundo. Bom, a gente viu, né, sobre a criação. Deus formou da terra todos nós, Deus colocou Adão no paraíso, houve aquele problema todo, a terra foi amaldiçoada. Depois a gente viu, numa interpretação muito simples minha, né, muito simplória, que a terra foi submersa e aí simbolicamente eu entendo que ela foi batizada e nasceu de novo da água, né? Agora nós temos o pecado, a desordem, o caos. Deus colocou tudo em ordem e Adão e Eva tiraram de ordem. É como se nós estivéssemos agora todo desorganizado, como o nosso país está politicamente falando. E precisamos então de alguém que venha para colocar as coisas em ordem. Não é isso que o país está precisando? A gente está falando em Bolsonaro, Joaquim Barbosa, alguém que possa colocar esse país em ordem, porque ele está em tremenda desordem, com uma visão muito clara de que tende a piorar muito, inclusive partindo para uma guerra civil. A gente está vendo isso daí. Muito bem. Agora, nós vamos então entrar na questão do pecado, propriamente dito, e como é que a gente faz na nossa vida espiritual para colocar as coisas em ordem. Romanos, capítulo, finalzinho do 6 e o início do 7, né? A gente vai orar? Orar é muito bom. Minha esposa vai orar e vai pedir a Deus para nos dar entendimento. Eu chego um pouquinho para lá, que ela fala mais baixo do que eu sou mais mal educado que ela, e ela vai orar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial de estar na tua santa presença, para te louvar, glorificar e bendizer teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida dos internautas, Pai. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia e tua graça. Não merecemos nada, Pai, mas o Senhor tem nos dado sabedoria e entendimento, Pai, do caminho da salvação, Pai. Quem tem ouvido, que ouça, Pai, as tuas palavras, Pai, que são doces como mel, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai, pelo teu Santo Espírito que a gente não possa encontrar nessa terra, Pai, turbulento. E tu fala, Senhor, que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu sou contigo, Pai. Então, Pai, Pai, abra as portas do coração de cada internauta, Pai, que queira, Pai, de todo o teu coração e a tua alma ouvir a tua palavra, Pai. Que ela seja, Pai, capetada, Pai, no coração desses internautas, Pai. Que ela possa invadir, Pai, a alma, o sentimento dela, Senhor. Saber que o Senhor é um Deus, Pai, que abre o mar vermelho, abriu naquela época e abre até hoje. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, Pai. É um Deus misericordioso, Espírito Santo, misericordioso, amoroso, encha-nos Pai. com Derrama, teu amor, Pai, graça. todo o teu amor sobre os internautas, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse momento tão especial e precioso. Amém, louvado seja engrandecido o teu nome para todos sempre. Amém. Amém. A minha esposa, ela é braba pra caramba, né? Mas ao mesmo tempo eu digo para ela que ela tem o dom da misericórdia, porque ela tem um amor no coração. O meu irmão mais velho dizia que minha mãe tinha acesso direto a Deus. Ela não batia na porta, ela chegava lá, quando as pessoas viam que era ela que estava chegando, deixa passar. E é assim, né? Agora, internauta, eu quero falar uma coisa para vocês. Tocou Deus no coração da minha esposa e pediu para que ela orasse pelos internautas, pela imoralidade que está acontecendo na internet, que está destruindo muitos casamentos. E a gente vai falar de pecado e eu vou completar a oração dela com a minha. Talvez o vídeo fique um pouco longo, né? Pai, continuando a orar e na tua presença, eu clamo agora, Pai, para os casais que estão acessando a internet e estão se deixando envolver, influenciar, seduzir pela imoralidade, Pai. E muitos casamentos estão sendo destruídos, a gente vê isso.
Ah, maridos, como as mulheres sofrem com certas atitudes que os maridos tomam na internet. Fuja, fuja. A Bíblia ensina claramente, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Não se deixe enganar. A minha mente pipoca, igual panela, mas eu mantenho e procuro manter o meu espírito focado em Deus. Deus não quer que você faça isso. Ele está sentindo as dores da imoralidade. Então, você que é cristão, principalmente, fuja, resista, não se deixe seduzir e entrar pelos caminhos da imoralidade na internet. Vai destruir a sua família, o seu casamento. Senhor, queima o computador daquele que estiver sem forças para poder resistir a isso. Porque às vezes a gente fica sem força. São muitos drogados também que não conseguem resistir porque não tem força. Dá força, Senhor. Um dia o teu filho estava orando e um anjo ao lado dele o fortalecia. Ele suava gotas de sangue e ele era fortalecido por esse anjo. Envia esse anjo fortalecedor, Pai. Está escrito no Evangelho de Lucas. Ah, Senhor, precisamos da tua ajuda. Amém. Bom, eu quero agora que vocês abram comigo no Romanos 6, né? Lá no verso 19. Por isso, em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, assim como vocês ofereçam os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, ofereçam agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Compreenderam aqui? Quem está escravo do pecado, a justiça não atua. Ele não tem o menor preconceito de estar casado e sair com um outro homem ou uma outra mulher, porque ele está escravo do pecado. Para ele isso é normal, dividir a mulher dele com outro homem, ou se drogar, ou beber, não tem problema, é a permissividade, né? Deus perdoa. Quem está escravo do pecado, a mente está congelada, ele está sem a presença do Espírito, ele está extinguindo o Espírito, e ele acha que esse negócio de pecado, culpa, isso tudo é uma mentira. Lá no passado também houve isso com o gnosticismo. João combateu isso, Paulo combateu isso, Pedro combateu isso, Judas combateu isso. Isso não é mérito da agora, não. Isso lá, logo depois que Jesus morreu, isso já acontecia. Antes até de Jesus morrer, o adultério, veio uma mulher adúltera para ser apedrejada, porque estava escravizada pelo pecado. Ela sabia que aquilo dali levava ao apedrejamento, mas assim mesmo ela fez aquilo dali. Então, de que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês agora se envergonham? Né? Quantas pessoas, artistas aí, dão depoimento dizendo que fazia tanto tipo de coisa, né? E agora não quer fazer mais. Então, ele está dizendo isso. Ofereçam agora os membros de vocês em santidade, porque quando nós somos justificados, tornados justos, a gente entra num processo de santificação, para depois, então, sermos glorificados, como Jesus foi. O fim delas é a morte, quer dizer, o fim dessas pessoas que cometem essas coisas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Esses frutos do Espírito, né? A misericórdia, a bondade, o amor, a longanimidade, a paciência, esses frutos do Espírito levam à santidade para poderem ser glorificados. Pois o salário do pecado é a morte, mas o fruto que leva à santidade
e o seu fim é a vida eterna. Aí as pessoas falam assim, pô, lá no céu deve ser muito chato, não tem morte, não tem doença. Não é chato, não. Não se deixe enganar pelas palavras sedutoras do diabo, não, porque lá é muito gostoso, é muito bom. Só em você estar na presença do Espírito, você já se sente todo emocionado, é um bem-estar incrível, né? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí Paulo agora entra na ilustração de um casamento. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Nós conhecemos a lei aqui, tem a lei aí, né? Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode furtar, vai preso, né? Tem a lei, nós estamos familiarizados com a lei, né? Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Como é que você vai prender um defunto? Está preso? Leva o defunto para a cadeia? Não tem, a lei não tem mais autoridade sobre ele. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Não pode. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Ficou fácil de entender, né? Agora Paulo fala assim, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. A lei, ao cristão que se entregou de corpo e alma, ele está livre da lei, ele está liberto da lei, que é quem mostra o pecado. A lei é para mostrar o pecado. Você roubou, vai preso. Você matou, vai preso. A lei tem essa finalidade, apontar o pecado. O pecado está aqui. Esse é o pecado. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, ele liberta você da lei. Você não está mais embaixo do jugo da lei, do pecado. Por quê? Quem bebia não bebe mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais. Você é livre agora. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, que para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou do morto, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Ou seja, a gente induzia outras pessoas a fazerem a mesma coisa que nós fazíamos, né? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então agora nós vivemos do modo do Espírito, pregando o Evangelho, falando de Deus, falando da salvação, da libertação, né? Agora a luta contra o pecado, presta atenção nisso. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pega uma criança, um bebê, ele sabe da lei? Não. Então ele não sabe do pecado. Ele não tem noção nenhuma da lei e nem do pecado. À medida que ele vai crescendo, a gente vai explicando para ele a lei. Não pode mexer na coisa do amiguinho na escola. Você não pode trazer a borracha do outro. Ele vai tomando ciência da lei e automaticamente tomando ciência do pecado. Por que eu não posso pegar a borracha do meu amiguinho? Ah, porque isso aí é contra a lei. Por que eu não posso, né? A gente vai ensinando. Por que eu não posso abusar da filha dos outros? Porque isso vai contra a lei. E sucessivamente, menino e menina, né? E aí entra a questão da imoralidade sexual, menino com menino, menina com menina, e a lei, ela vai... Aí o que a humanidade faz? Ela muda a lei.
a humanidade muda a lei para que se possa cometer aquilo que não era permitido cometer, que é o que a gente vê hoje em dia. Casamento de homem com homem, mulher com mulher, né? A lei vai sendo deturpada. Vamos lá. Então, a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Foi o que aconteceu com Eva. Pois sem a lei, o pecado está morto. Sem a lei, o pecado está morto, não tem pecado. Você pode fazer o que você quiser, não tem pecado. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Porque o pecado, ele tira da ordem. Foi o que aconteceu. Não coma do fruto, tirou da ordem. Olha aí o que está acontecendo no nosso país, a corrupção. Não podia fazer as pedaladas, não podia fazer. Olha como é que o país virou um caos. Não pode. Se você começar a mexer nisso, a família vai ser destruída. Desconstitucionalizar a família vai destruir com a humanidade. A gente sabe disso. Por isso está essa luta aí. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom. De modo que, por exemplo, do mandamento, se ele mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Foi Deus que deu a lei a Moisés, espiritualmente, né? Os 10 mandamentos, e dali foi surgindo os outros. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Isso acontece com a gente. Nós também fazemos muito mais o que não queremos fazer do que o que queremos. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Olha a profundidade disso aqui agora. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Se eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Você fica tão impregnado, quem rouba, o ladrão hoje em dia, ele acha que a profissão dele é ladrão. Ele ora, pede casa, beija a mulher dele, fala, ora por mim para que dê tudo certo. Ele vai assaltar uma casa, ele vai assaltar um carro, pode matar uma família. Ele está tão impregnado de que isso para ele é a profissão dele. Vamos continuar. Assim, enquanto esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí entra Jesus. Aí entra Jesus. Ele liberta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Essa guerra é que a gente trava, né? E eu acredito que não é só eu que fico com a minha mente pulando igual pipoca, mas é uma luta contra a carne. E nós temos plena consciência disso. E às vezes somos vencidos pela carne, caímos, mas você não morre afogado porque cai na água. Você morre afogado se você não sair dela. Então lute, não importa qual é a
a sua queda, não importa, você não está derrotado. Jesus liberta, cura, salva, perdoa. Entendeu? Se é bebedeira, se você se entregou à bebida, se é dinheiro, se você acha que você só vai ser feliz se você tiver dinheiro, se é a imoralidade sexual, você não consegue, você tem desejos compulsivos e cada vez mais imorais dentro de você, Jesus liberta dessa guerra. Ele liberta e você fica livre, você ganha força. Aquele anjo que fortalecia Jesus, ele vai fortalecer você para você vencer a toda a tentação de não cumprir aquilo que Deus quer na sua vida. E depois você vai servir como testemunha. Hoje Jesus é a testemunha fiel. E eu luto para ser uma testemunha fiel. Pai, me ajuda, Pai. Sem a tua ajuda é impossível que eu consiga fazer qualquer coisa boa. Eu entrego a minha vida, o meu espírito em tuas mãos. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Tá ali, né, doutor? Ele era para estar saindo daqui agora. Acho que